A paz do Senhor está começando agora para todo o Brasil. Olha que novidade! O Café com Música. É isso mesmo. Todos os dias pela manhã, aqui no canal Adonel Lobo, nós vamos num cafezinho bem gostoso de manhã falar sobre música, falar sobre Bíblia, falar sobre regência, falar sobre canto, vamos falar sobre liderança musical, vamos falar sobre ministração de grupos de louvores e, em geral, vamos falar de todos os segmentos, gêneros e frentes de trabalho musical no ambiente religioso e tudo à luz da palavra, que é o que importa. E no programa de hoje vamos começar falando sobre 7 aspectos de Davi. Hoje, claro, eu vou abordar o primeiro aspecto de Davi, o primeiro dos 7 aspectos que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus, o homem modelo. Quando falamos de música, já lembramos de Davi. Quando falamos de ministração, quando falamos de louvor e adoração com base em música, quem que vem na cabeça? Davi. Claro, tem Asaf, tem outros mais, mas Davi, digamos, ele é o príncipe dos músicos, dos cantores e compositores de toda a história. E sem mais delongas, vamos entrar no texto sagrado, no Café com Música de hoje. 7 aspectos de Davi e hoje vamos abordar o primeiro. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e, por favor, siga-nos aqui. Clica aqui para seguir no canal Adonel Lobo, pois senão você vai perder os próximos conteúdos. Bora para o assunto de hoje, primeiro aspecto de Davi. Está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, mostra a primeira característica do salmista. A Bíblia diz assim: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé. Quem é o filho de Jessé? Davi. O belemita, que sabe tocar. Eu vou repetir. Sabe tocar. Sabe tocar. Ele é valente, animado, ele é homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença e o Senhor é com ele. 7 aspectos, mas hoje nós vamos abordar o primeiro. Davi tinha uma qualidade. Ele sabia tocar. Este texto bíblico desconstrói, destrói, explode a ideia de que a espiritualidade no reino de Deus, ela é responsável por todas as áreas e que Deus dispensa tudo que é humano, Deus dispensa tudo que é técnico, Deus não quer nada humano, Deus não quer nada técnico. É verdade? É verdade? Será que é isso mesmo? Não é o que diz o texto. A primeira qualidade de Davi fala que ele sabia tocar. Ora, saber tocar fala de expertise, fala de habilidade, fala de capacidade, fala de treino, fala de condições, fala de técnica, fala de aplicabilidade com base na eficiência, no desenvolver do seu talento. Quando a Bíblia diz que Davi sabia tocar, em nenhum momento está dizendo que ele era arrogante por isso, que ele era ímpio por isso, que ele não orava por isso, que ele não era espiritual por isso, até porque, neste contexto aqui, Davi já era escolhido por Deus para ser o futuro rei, o segundo rei de Israel. E quando a Bíblia diz que a primeira qualidade de Davi era saber tocar, saber o que fazer, vem uma narrativa na minha mente que diz assim: dizem assim por aí no Brasil, para que estudar canto se Deus quer a nossa espiritualidade, o nosso coração, a nossa fidelidade? Para que estudar técnicas e movimentos tecnicistas para apresentar a Deus se Deus quer um coração puro e contrito? Ora, meus irmãos, sejamos inteligentes. Quando o motorista começa a trabalhar na igreja, ele precisa ter habilitação. Por mais que ele dirige carro para a igreja, ele tem um compromisso com o Código de Trânsito Brasileiro. Porque ele é batizado no Espírito Santo e motorista da casa do Senhor, motorista da igreja, ele não pode andar nas vias brasileiras,
nas estradas brasileiras sem a habilitação, porque ele tem que dar respostas para as autoridades. Quando você é uma cozinheira e você vai cozinhar lá no congresso de jovens do círculo de oração, lá no congresso das senhoras, das irmãs, dos adolescentes, e alguém fala: precisamos que as cozinheiras da igreja venham fazer aqui o alimento para o congresso. Ninguém quer saber se você ora muito. Ninguém quer saber se você ora pouco. Ninguém quer saber o tanto de Bíblia que você conhece. A questão aqui é cozinha. A questão aqui é cocção. A questão aqui é tempero, paladar, sabor, se a comida é boa, se a comida é gostosa, se a comida é com sal bem temperadinho ou não. Ela é horrível, uma comida péssima, comida mal feita, não tem como ingerir essa comida. Então, se nós não espiritualizamos, colocando irmãs que não sabem cozinhar na cozinha para cozinhar para a igreja, tem outro exemplo aqui também, que eu poderia dar inúmeros. Dá problema na parte elétrica da igreja. Aí alguém diz assim: chama alguém que é batizado no Espírito Santo, alguém que tenha todos os dons na Bíblia, que seja um homem de oração para consertar a parte elétrica da igreja. Não, 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 ninguém faz isso. Chama o eletricista. Tem que ter expertise para mexer com parte elétrica. Agora vem cá, se você, para cozinhar na igreja, tem que saber cozinhar e não basta ser cheio de Deus, se você vai mexer na parte elétrica da igreja, você precisa saber sobre eletricidade, não basta ser cheio de Deus. Se você vai dirigir um carro para a igreja, você tem que ser habilitado, porque não basta ser cheio de Deus. Eu te pergunto, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo, quem disse que você pode tocar violão através de jejum e oração? Jejum e oração não é para aprender acordes maiores. Jejum e oração não é para aprender escala maior e menor. Jejum e oração não é para aprender escala menor melódica, harmônica, escala baquiana. Não é para aprender sobre semibreve. Jejum não é para aprender sobre mínimas, sobre semínimas, sobre colcheias, sobre semicolcheias, sobre fusas, sobre quartifusas. Não, jejum e oração tem o seu lugar na vida do crente. A parte técnica, você precisa ser igual Davi, saber fazer. Eu vou repetir. A parte técnica, você precisa ser igual Davi, saber fazer, saber cantar, saber tocar, saber reger. Claro que aqui eu quero abrir um parêntese, antes que aqueles carnais, ímpios, embutidos dentro da igreja, que odeia a oração, desobediente a pastor, desobediente à palavra de Deus, desobediente ao evangelho, vai querer pegar essa fala minha, fazer um corte e dizer que eu estou falando que espiritualidade não importa. Não. Davi tem quantos aspectos? 7. E qual que é o primeiro? Saber tocar. Eu não estou falando do último. Você já leu o texto? 1 Samuel, capítulo 16, verso 18? Deixa eu só dar uma dica aqui para você. Carnal, ímpio, embutido dentro da igreja, que já está querendo pegar a minha fala aqui para dizer que eu não sou a favor da espiritualidade. Olha aqui o que nós vamos falar no 7º dia sobre este café com música. O último aspecto de Davi é: o Senhor era com ele. Primeiro aspecto, Davi sabia tocar. Último aspecto, o Senhor era com ele. Só que nesse vídeo, eu não estou falando do o Senhor era com ele. Isso aqui eu vou falar. Eu estou falando sobre saber tocar. Então, por favor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misture o meio de campo. Não vem com a tua carnalidade, impiedade, querer falar besteira aqui, achar que eu estou defendendo a maldade dentro da igreja. Não. Eu apoio os estudos em respeito ao que Deus fez por mim.
Eu apoio os estudos em respeito pelo que Jesus fez por mim na cruz. Eu apoio você ser um estudioso em sinal de amor por tudo que Deus fez por você e por mim. Eu sou um defensor dos estudos, não por carnalidade, mas por carinho, por capricho. Sabe, quando é aniversário da tua mãezinha, que você vai lá e prepara uma festa para ela e deixa tudo um brinco e fala: isso aqui é para minha mamãe. Sabe você, namorado, namorada ou casado, quando faz aniversário de casamento ou de namoro, que compra uma rosa, uma flor para seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, e você fala: isso aqui é pro amor da minha vida. Sabe aquele capricho que você tem por aquela pessoa que você ama? Sabe quando o teu filhinho faz aniversário e você dá um presente com todo o teu coração? É disso que eu estou falando. Saber tocar não quer dizer que sem isso você não pode servir a Deus. Está querendo dizer o seguinte, a Bíblia: Davi sabia tocar, porque ele entendia que o ato de trabalhar, soar, ter um sacrifício, ter empenho sobre aquilo que fazemos para Deus é um sinal de amor pelo Deus do serviço. Vou repetir: caprichar no serviço, praticar no serviço é um sinal de amor para o Deus do serviço. Quero aproveitar e fazer algumas perguntas para você com base no texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. A Bíblia diz assim, ó: eis que eu conheço um filho de Jessé, que é o Davi, né? O belemita, que sabe tocar. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual o problema saber tocar? Qual o problema ser bom? Qual o problema ser expert? Qual o problema ser dedicado? Por que tanta? Por que tanta aversão ao conhecimento? Por que tanta aversão ao saber? Eu te revelo. E não é nem profecia. Deixa eu te revelar. Sabe por que você é contra o capricho? Sabe por que você é contra os estudos? Eu estou falando agora para aqueles pseudos espirituais que acham que no reino de Deus basta ajoelhar, levantar a mão para cima que tudo acontece. Sabe por que você coloca na conta da espiritualidade a música? Sabe por que você fala que para reger não tem que estudar? Sabe por que você fala que para cantar não precisa estudar? Sabe por que você fala que para tocar um piano não precisa estudar? Sabe por que você coloca na conta da espiritualidade toda essa sua fala aí? Porque você é um preguiçoso, você é um hipócrita, você é um covarde e não tem coragem de abrir a tua boca e bater no peito e dizer assim: eu sou um preguiçoso crônico, eu não tenho coragem de trabalhar, eu não tenho coragem de estudar, eu sou um preguiçoso miserável e eu gostaria que o mundo acabasse em barrancos, em colchões, para que eu morresse deitado. Você não confessa isso. Sabe o que você faz? Você coloca na conta do Espírito Santo. Você diz assim: não precisa ir para a escola, não precisa ir para o conservatório, não precisa estudar 8 horas por dia, não precisa fazer faculdade de música, não precisa aprender nada disso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Hipócrita. A Bíblia diz que Davi sabia tocar. Mostra um texto na Bíblia para mim que Deus condenou a expertise. Mostra um texto na Bíblia que Deus condenou o trabalho. Mostra um texto na Bíblia que Deus condenou o capricho, que Deus condenou o trabalho. Muito pelo contrário, Deus nunca condenou a nossa humanidade. Deus nunca condenou as nossas questões terrenas. Jesus Cristo, quando perguntaram para ele: a quem devemos temer, servir, a César ou a Deus? Jesus falou: me dá uma moeda. Deram uma moeda. Ele falou: de quem é o rosto que está na moeda? Falaram: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ei, hipócrita, deixa você mesmo, você espiritual que caiu de paraquedas aqui e talvez nem vai voltar e eu não faço questão que você volta mesmo. Vou falar com os hipócritas agora. O que Jesus quis dizer é que aquilo que é para os homens, não adianta você colocar na conta de Deus. E aquilo que é para Deus, não adianta você colocar na conta dos homens. Jesus Cristo, depois daquela aparição aos 12 anos, ele ficou no extremo anonimato.
e a Bíblia se cala sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus e os homens, ele era trabalhador, e a Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha especializações no trabalho. Jesus não era preguiçoso. Jesus não acordava meio-dia pedindo para Maria suquinho de uva. Não, Jesus Cristo, ele era trabalhador. Ele mesmo disse: "O meu Pai trabalha e nós trabalhamos até o dia de hoje." Jesus Cristo é um defensor do trabalho. Já dizia Salomão: "Vai ter com as formigas, ó preguiçoso." A Bíblia, ela não dá aval para a preguiça em nome da espiritualidade. Então, eu convido todos os pseudos espirituais do Brasil, toda vez que você olhar para uma pessoa que está estudando teologia, está estudando Bíblia, está estudando música, está estudando um instrumento, valorize o que ele está fazendo e tira essa preguiça maligna do teu coração e entenda que Deus é o galardoador daqueles que o buscam, e a Bíblia diz que aquele que planta, ele colhe. Se você planta trabalho, você vai colher resultados. Se você planta estudos, você vai colher tecnicismo, com base naquele estudo. Então, quando a Bíblia diz que Davi sabia tocar, é porque Davi queria tocar bem para Deus. Davi não sabia tocar porque ele estava desviado, não, gente. Que história é essa de que todo mundo que sabe tocar tem que ser desviado? Claro que tem um monte de gente boa aí de música que é desviado mesmo. Isso aí não vem ao caso. Mas tem gente que é ruim de música e também é desviado. Então, ser bom ou ruim não é coisa de crente ou desviado, é coisa de pessoas. É que tem pessoas que são desviadas. Para enfatizar essa minha fala e deixar claro que saber tocar, saber fazer não é um problema, e sim uma solução, a Bíblia diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A Bíblia não diz para aquilo que vier na tua mão para fazer, você venha fazer com a força do teu irmão. Logo aqui cai aquele princípio da comparação. A comparação no reino de Deus gera muitos problemas, mas isso é um outro assunto. A Bíblia diz que tudo que vier à sua mão para fazer, você deve fazer. Mas fazer como? Fazer conforme as tuas forças. E aqui tem um problema que muitas pessoas não entendem. Se eu, Adonel, recebo uma regência lá na igreja X, e na Assembleia, eu sou assembleiano, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas. Adonel, você vai reger ali. E quando eu chego ali para reger, eu vou reger conforme as minhas forças, porque tudo que veio à minha mão para fazer, eu devo fazer conforme as minhas forças. Eu não tenho que olhar quem estava antes ou quem está do lado. Eu vou olhar para a minha condição, com base no meu estudo, com base na minha construção humanística, com base na minha construção musical e espiritual. Então, meu querido irmão, tudo que vier à tua mão para você fazer, você deve fazer conforme as tuas forças. Então, eu quero concluir este vídeo dizendo: nenhum sentimento tecnicista e nenhum diploma na parede vai fazer com que você atraia a presença de Deus. Isso é fato. Não é isso que estamos discutindo aqui. Estamos conversando sobre 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, que diz o primeiro aspecto dos 7 aspectos de Davi. O primeiro aspecto, Davi sabe tocar. O último, Deus é com ele. Eu peguei o primeiro para falar hoje. Saber fazer o que se propõe a fazer é fundamental para o bom desenvolvimento da obra do Senhor. Nunca, jamais, caia no engano de acreditar que um diploma na parede pode atrair a presença de Deus. Mas também, por favor, não vá para o outro extremo. Nunca pense que porque você é crente, salvo em Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz, esse mérito de Cristo na cruz, esse sangue derramado, o teu nome no livro da vida, vai te isentar de colocar a sua bunda na cadeira e aprender a trabalhar na casa do Senhor. Você precisa estudar Bíblia, você precisa estudar música, você precisa tirar carta, habilitação. Se você cozinha, você precisa fazer um curso de culinária, de cocção. Você precisa investir no seu dom, no seu talento. E eu encerro esse vídeo, 1 Samuel capítulo 16, verso 18, que fala da primeira característica de Davi. Davi sabe tocar.
sabe, não é saberá. Davi sabia, naquele estado presente ali, ele sabia fazer. Eu termino esse vídeo te dizendo, fuja dos extremos. A extrema esquerda vai te dizer, Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada técnico. Deus não precisa de esforço, de escola, de faculdade, de cursos. Não precisa disso. Isso é uma extremidade. E burra, por sinal. Do outro lado, tem a outra extremidade que também é perigosa, carnal e ímpia. Querer achar que para Deus basta você saber fazer e não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa obedecer, não precisa consagrar, porque você é formado, você sabe cantar bem, então você pode desobedecer pastor, você sabe cantar bem, então não precisa santificar, você sabe tocar, você sabe reger, então você pode afundar no pecado e na imundícia do mundo, porque Deus não está nem aí, você é talentoso, para que eu vou me santificar? Isso é uma extrema também perigosa e ainda vai te levar para o inferno. Então, para você que acabou de ver as duas extremidades, por favor, não escolha a esquerda e nem escolha a direita. Faça as duas coisas e tenha equilíbrio. O que te impede de estudar e no mesmo dia orar? O que te impede de jejuar e no mesmo dia ler um livro? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem estuda demais e renega a espiritualidade é um ímpio disfarçado por trás de um diploma. E quem ora, ora e diz que para Deus não precisa nem varrer a igreja, não precisa nem lavar banheiro, não precisa, pode fazer comida salgada para os irmãos, pode andar sujo, não precisa ter esforço, não precisa ter capricho, porque Deus é santo. Tão santo, ele é tão grande, não precisa nem lavar a louça da tua casa, né? Não precisa nem escovar os dentes, vai com mau hálito para a igreja. Não, faz assim, não precisa nem tomar banho, né? Deus não toma banho, então para que eu vou tomar banho, né? Espiritual. Então, para você que pensa assim, saia dessa loucura. Você é um louco varrido, louco. Pode começar a rasgar dinheiro, você enlouqueceu de querer achar que Deus, ele exclui a técnica. Deus não exclui a técnica e a técnica não substitui a oração, o jejum e a vida piedosa. Então, meus queridos, no Café com Música de hoje, nós aprendemos sobre os 7 aspectos de Davi. Claro que eu falei só um, calma, tem mais 6 vídeos para falar sobre os outros 6 aspectos de Davi. Qual que é o primeiro aspecto de Davi? Leva para o teu coração. Leva para o teu coração. A Bíblia diz, no verso 18, Davi sabe tocar. Vou repetir, Davi sabe tocar. Então eu quero olhar para você. José, Maria, Tiago, Cláudio, Pedro, eu não sei o teu nome. Saiba tocar. Saiba fazer. Irmão, você pode ajudar aqui na pintura da igreja? Se você é um bom pintor, vai. Eu sou um profissional. Eu sou um bom pintor. Ah, eu não sei pintar, mas para Jesus eu sou pintor. Sai fora. Sai fora. Eu não sei cozinhar, mas para o congresso das irmãs aí eu sei fazer um arrozinho. Não, sai fora. Ninguém quer comer tua comida horrorosa aqui não. Faça o melhor para Deus. Dê o seu melhor. Porque quando Jesus desceu para morrer na cruz, a Bíblia nos mostra que Deus não deu querubim, não deu serafim, não deu anjos, não deu nenhum astro. Ele deu o seu próprio filho. Deus deu o que tinha de melhor em si. Ele tirou de si o verbo, o logos, e encarnou Jesus. Morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra de Deus intercedendo por você. E eu encerro esse vídeo te dizendo, se Deus deu o melhor para você, que é Cristo, por que você não vai dar também o seu melhor esforço, o seu melhor suor, o seu melhor empenho para a honra e glória e louvor daquele que vive para todo sempre? Deus te abençoe. Até amanhã no Café com Música. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e, por favor, não deixe de se inscrever e me siga também no Instagram, @AdonelLobo. Deus te abençoe. Café com Música. Que Deus te abençoe. Vamos caminhar juntos para a glória do nome de Jesus. Café com Música. Deus te abençoe.